E aí, galera, bom dia. Bom dia. Esperando essa galera entrar aí pra gente começar a nossa aula. O hora que tu vai voltar. Show. Vai aparecer alguém aqui, vamos começar, né? Porque o conteúdo tem conteúdo pra caramba. Então vamos recapitular um pouquinho na semana passada, o que foi feito na semana passada. Na semana passada nós começamos a discutir esse capítulo, que é do livro 5 de vocês, capítulo 17, show? Então, capítulo 17, livro 5 de vocês, Física 2. Estamos lá na página... Deixa eu ver a página que nós estamos. Na página 19 de vocês, do livro 5 de vocês. 5. Estamos falando de capacitores e nós já aprendemos que o que são capacitores. Eu acho que assim, antes de começar a calcular alguma coisa, a gente tem que entender qual é o objetivo e aonde que ele está sendo aplicado, né? Qual é a aplicação desses capacitores. Então, só para recapitular, eu discuti com vocês que capacitores são dispositivos elétricos que têm a capacidade de armazenar cargas elétricas. Então, eles armazenam cargas elétricas para caso, vamos colocar agora as aplicações, em um circuito elétrico. Suponhamos que eu tenho um circuito elétrico, um circuito eletrônico, e eu preciso de um aporte energético instantâneo, muito rápido. O meu gerador não vai ter condições de fornecer isso. Então, eu preciso ter um dispositivo para dar aquele up inicial, aquele boom de energia inicial, né? Aquela aporte energético inicial,
E esses equipamentos que guardam essas energias são inteiramente interessantes, são extremamente interessantes para que eles possam ser utilizados em circuitos elétricos. Por exemplo, ventiladores, ventilador de teto, qualquer tipo de ventilador, eles têm capacitores, né? E aí, esses capacitores, eles fornecem aquele up inicial para aquela energia inicial, porque o motor começa a girar mais rapidamente, né? Então, os capacitores têm essa função nos motores elétricos, por exemplo. Eu tenho aplicação de capacitores, inclusive eu comentei com vocês que foi utilizado no Enem, né? Capacitores, eles têm a função de armazenar energia, como eu disse para vocês, em câmeras fotográficas profissionais, né? Aquele flash inicial, né? Aquele brilho intenso da lâmpada e automaticamente e quase que instantaneamente ela apaga, né? Isso é feito por capacitores. Capacitores, então, tem uma lâmpada ali e aquela lâmpada é alimentada por um capacitor. Então, aquele capacitor libera aquela energia para aquela lâmpada incende muito intensamente e apaga também muito rápido, porque esse capacitor ele não vai descarregando aos poucos, ele descarrega completamente. E como que eu calculo, né, essa grandeza chamada de capacitância? O que é essa capacitância? Capacitância, na realidade, é a capacidade que esses meus objetos condutores, que são os meus capacitores, têm de armazenar cargas elétricas. Então, a razão entre a carga por ele armazenada, dividido pela sua DDP, a ele submetida, é o que nós estamos como capacitância. Eu disse para vocês que, em homenagem a esse Michael Faraday, nós vamos usar o Farad, não é Faraday. Faraday é ele. Vamos usar o Farad como unidade de medida de capacitância. Tá? Então, é capacitância medida em Farad. Como eu disse para vocês que as cargas elétricas são muito pequenas, eu uso prefixos como mili, micro, nano, pico, eu vou usar a mesma coisa, os mesmos submúltiplos para o Farad. Então, vai aparecer milifarad, microfarad, nanofarad e picofarad. Eu não posso esquecer que essas submúltiplos estão associadas a uma potência de 10 de expoente negativo. Então, o mili é 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Isso foi da aula anterior. Também na aula anterior, eu disse para vocês como é que é feito o processo de carregamento desses capacitores e que as placas ou armaduras por eles formadas sempre vão estar carregadas com carga de mesmo módulo, porém de sinais contrários, porque o processo de carregamento de uma das placas se dá por alimentação de um gerador, mas a placa oposta é alimentada por indução eletrostática. Então, eu carrego uma placa e a outra é induzida a ser carregada também. Tá? Então, essa carga que eu vou jogar lá no meu capacitor para calcular a minha capacitância, né, eu tenho que saber a seguinte situação. Então, a carga da minha armadura positiva em módulo vai ser sempre igual à carga da minha armadura negativa em módulo, que é igual à carga armazenada total no meu capacitor. Eu não somo, não subtraio. Eu digo, se eu calculei a carga armazenada numa placa, é igual à carga total desse meu capacitor. Então, essa carga total, quando eu pego essa carga total e divido ela pela diferença de potencial, aqui, né, nesse meu circuito elétrico, eu vou ter o que nós chamamos de capacitância. Então, só para relembrar, a carga vai estar em Coulomb, DDP vai estar em volt, e capacitância vai estar em Farad. Fechado? São as unidades medidas que nós vamos encontrar aí de agora para frente. Vamos limpar aqui e vamos seguir. Galera, seguindo aí para o próximo, então nós temos como que é feito o processo de descarga e como é que é feito o processo de carga. Então, eu carreguei esse meu capacitor, então esse meu capacitor está carregado. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que essa chave aqui está aberta, tá?
E, ó, e aqui eu tenho meu gerador. Olha como é que meu gerador é representado. Olha como é que capacitor é representado. Olha, meu gerador eu tenho um traço maior e o menor. O maior significa maior potencial e o menor, menor potencial. Meu capacitor, eu faço os traços de mesmo tamanho. Eu não posso me confundir com as representações gráficas. Olhar, professor, isso é um gerador, isso é um capacitor, isso é um receptor. Então, lembra que nós já vimos essas duas coisas antes. Capacitor, já vimos gerador, receptor e agora estamos vendo capacitor. Então, esse meu gerador aqui, de força eletromotriz Epsilon, carregou esse meu capacitor. Ele carregou. Então, eu fui lá e desconectei ele. Eu desconectei. Aí agora, meu capacitor está carregado. E aqui, vamos supor que eu tivesse uma lâmpada aqui. Né? Que eu tivesse uma lâmpada aqui, essa minha resistência, fosse a resistência de uma lâmpada. A resistência de uma lâmpada. E aí, professor, o que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai estar apagada. Ela vai estar apagada. Meu capacitor está carregado, ela vai estar apagada. Aí, o que eu faço? Eu aciono esse botão, ó. Pô, eu faço isso. O que vai acontecer? Os meus elétrons vão se migrar por uma diferente potencial. Então, os meus elétrons vão passar por essa lâmpada e vão fazer o brilho dela ficar intenso. Tá? Então, meus elétrons vão vir para cá, para essa placa positiva. Lembra que no sentido convencional, a minha corrente é inversa ao sentido dos meus elétrons. Então, a minha corrente é assim, tá? Enquanto o meu elétron gira no sentido anti-horário, a minha corrente é sentido horário. Galera, só que esse capacitor, ele carregou quase que instantaneamente, ele descarrega também quase que instantaneamente. Então, rapidamente, ele, pum, descarregou. Então, a minha lâmpada acendeu, bum, e rapidinho ela apaga. Como se fosse realmente, associa as lâmpadas de flash em câmeras fotográficas. Tirou a foto, apagou. Tá? Como que eu calculo o tempo? Né? Como que eu calculo esse tempo que elas demoram para carregar? Tem como calcular? Tem como calcular sim. Tem como calcular sim. Mas, como eu já disse para vocês, a nível médio, eu não vejo nenhuma das questões pedindo quanto tempo que um capacitor vai demorar para carregar. A não ser que você esteja fazendo engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de computação, você esteja fazendo algum curso desse tipo. Caso contrário, você não vai carregar isso a nível médio. Tá claro? Então, tem a fórmula aqui, nem precisa ficar muito preocupado com isso. Seguindo. Se esse meu capacitor ele tem a capacidade de armazenar carga elétrica, ele também tem a capacidade, então ele está armazenando energia. Né? Ele está armazenando energia. Essa energia pode ser utilizada para alguma coisa posteriormente. Então, quando a gente faz um gráfico de um capacitor, o que a gente percebe? Que à medida que a minha DDP vai aumentando, a minha DDP vai aumentando, a carga por ele armazenada também vai aumentando. Porque a capacitância desse cara é constante. Lembra da fórmula? Capacitância é igual a carga dividido pela DDP. Então, se esse cara é constante, se eu aumento a minha DDP, eu aumento a minha carga por ele armazenado. Claro que nós vamos ver que isso tem um limite, né? Porque se eles são placas paralelas, aqui dentro tem alguém que não conduz eletricidade. Mas nós sabemos que esse não condutor, esse dielétrico, ele tem um limite. Se eu desencapar um fio aqui na minha parede, eu não vou tomar choque sentado aqui. Mas se a energia por ele armazenada for tão grande, tão grande, tão grande, que ele romper a rigidez dielétrica do ar, eu sou eletrocutado. Por exemplo, o ar não é condutor, mas o relâmpago ele é conduzido pelo ar. Por quê? Porque o campo elétrico criado por aquela nuvem eletrizada foi tão intenso que o meu ar, que não era condutor, se transformou em condutor. Ele rompeu a rigidez dielétrica. Então, eu não posso aumentar muito essa DDP, porque vai chegar uma hora, galera,
que esse dielétrico, esse meio entre essas placas, que separa essas placas, vai ser condutor. Então, o que vai acontecer? Os meus elétrons vão saltar de uma placa para outra. Tá? Então, eu vou aumentar até um limite. E aí percebeu que esse gráfico era um linear, né? Tá vendo? Ó, se eu não tenho DDP, não tenho carga nenhuma, à medida que eu vou aumentando a minha carga, então era uma função afim. E essa área aqui para a gente, galera, ó, essa área desse gráfico fornece para a gente um dado super interessante, que é o dado que nós chamamos de energia potencial armazenada por esse meu gerador. Como é que ficaria a área desse gráfico? É um triângulo. A área de um triângulo, como é que é o cálculo? Base, que é esse cara aqui, vezes a minha altura, que é isso aqui, dividido por 2. Então, a área desse gráfico, eu digo que ela é numericamente igual à energia potencial armazenada por um gerador. Como é que eu calculo a área desse gráfico? Base vezes altura dividido por 2. Então, energia potencial armazenada em um gerador vai ser base, que é Qzão, vezes a minha altura, que é U, que é a diferença de potencial, dividido por 2. Show? É assim que eu calculo a energia potencial. Lembrando, importante para a gente, que energia, se eu estou falando de energia, ela é dada em Joule. Não se esqueçam disso. Galera, a gente também pode fazer o seguinte, eu posso tirar aí, eu posso ter, dessa forma, eu posso juntar essa fórmula que eu acabei de fazer com vocês com a fórmula que nós já sabemos e obter uma segunda fórmula, né? Juntar essas duas e obter uma segunda opção para calcular a energia potencial. Se vocês perceberem nessa fórmula, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que Q, que é a carga armazenada por um gerador, é igual ao produto C, capacitância, vezes DDP, que eu posso usar V ou U. Vou usar U aqui. Então, quer dizer que se eu substituir no lugar de Q, eu colocar C vezes U, o que vai ficar? Que a minha energia potencial armazenada por um gerador vai ser igual a CU vezes U, ou seja, CU ao quadrado sobre 2. Show? Capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Então, ficou assim para a gente calcular a energia potencial armazenada em um capacitor. Fechado? Então, vamos lá, vamos seguir. Está aqui as fórmulas aqui embaixo. Estou na página 21 do livro de vocês. Caso queiram tirar print, fique à vontade seguindo. Vou limpar aqui. Galera, capacitor de placas planas ou de armaduras planas são o que nós vamos ver aqui a nível médio, é o mais comum, é o que vai aparecer para a gente. Existem outros cilíndricos, esféricos, mas o que a gente vai estudar aqui são os planos, é o que vai aparecer para a gente. Eu quero que vocês entendam que tem um mundo gigantesco de capacitores, só que nós estudamos só simplesmente um pequeno grupo, entender o que é. Estamos a nível médio, né? Não estamos a nível superior. Ninguém aqui está vendo um curso de engenharia eletrônica, engenharia aeronáutica, engenharia naval, engenharia de materiais. Nós estamos a nível médio. Engenharia de computação também, né? Ciência da computação, estudaria isso também. Então, nós estamos no nível médio, só para a gente ter uma ideia. Se vocês forem para o nível superior, vocês vão se aprimorar um pouco mais nisso. Então, os capacitores planos, foi observado o seguinte, né? Porque, olha a ideia. Cara, nós sabemos que os elétrons estão contidos, né? Os elétrons são diretamente relacionados a estruturas atômicas. Show! Então, quer dizer que cada estrutura atômica tem um número de elétrons livres lá, que pode se movimentar, beleza. Então, a ideia inicial era o seguinte, cara, se eu preciso armazenar mais cargas, eu vou aumentar o tamanho dessas minhas placas.
Então, cada vez mais se construía capacitores cada vez maiores. Por quê? Quanto mais massa, mais átomos. Mais átomos, mais elétrons. Então, quer dizer que maior é a carga que poderia armazenar por essas placas. Então, foram se aumentando o tamanho desses meus capacitores. Só que capacitores grandes para circuitos elétricos é inviável. No início ainda, quando estávamos descobrindo essa nova aplicação, os capacitores se tornaram, né, muito interessantes. Mas nós precisávamos aplicar isso em circuitos elétricos, então capacitores grandes não era tão interessante. Então percebeu que a capacitância de um capacitor era sim diretamente proporcional à área. Sim, quanto maior as placas, mais carga eu consigo armazenar. Isso é óbvio para a gente, olhando do ponto de vista de constituição da matéria. Mais átomos, mais elétrons. Só que se descobriu outras coisas. Se descobriu que a capacitância, ou seja, a quantidade de carga que esse meu capacitor iria armazenar, também era diretamente proporcional ao que nós chamamos de permissividade do dielétrico. Quer dizer que quanto maior a permissividade do dielétrico, ou seja, quanto mais difícil for para eu romper essa rigidez dielétrica desse dielétrico, maior será o armazenamento dessas cargas, maior será a sua capacitância. Mais cargas eles vão conseguir armazenar. E era inversamente proporcional à distância. Então, quer dizer que se eu diminuir a distância, eu aumento a capacitância. Só que tem um problema, né? Se você diminui muito a distância, você aumenta muito o campo elétrico entre as placas. E com isso, você favorece o fluxo de cargas. Então, era um equilíbrio que se buscava. Então, a capacitância de um gerador, capacitância de um capacitor, eu posso carregar de duas maneiras. Eu não posso esquecer da fórmula que nós já sabemos. Ó. Capacitância é igual a carga dividido pela DDP. Ou capacitância de placas paralelas, não capacitor de placas planas, a sua capacitância é igual à permissividade do dielétrico, que será dado para a gente, vezes a área, lembrando que isso aqui, gente, ó, tem que estar em metros quadrados essa área, tá? Senão vai dar errado. Dividido pela distância, que também estará em metros. Essa distância entre as placas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, olha a constante dielétrica desse meio, tá? Olha, o do ar, 1, né? 5, 6, tudo em relação ao ar. 5, 4, do óleo, deixa eu pegar aqui para baixar um pouquinho mais, ó, do teflon, da borracha. E professor, qual é a permissividade do ar, no vácuo, na realidade? 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Ninguém decora isso, não tem necessidade de decorar. Nós vamos representar essa permissividade elétrica do vácuo como sendo epsilon zero, assim, ó, que é do vácuo. Pode ser subscrito, sobrescrito ou subscrito, tanto faz. E eu vou colocar assim, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. O exercício vai fornecer esses dados para a gente. Não precisamos ficar preocupados com isso, tá? Isso é tranquilidade. Então, eu posso calcular a capacitância de duas maneiras, depende do exercício. Já fica claro para a gente que o exercício vai perguntar para a gente. Ora, ele vai dar uns dados, ora ele vai me dar a carga, vai me dar a DDP e pede a capacitância, ora ele vai me dar a área, a permissividade do meio, do dielétrico entre as placas, e a distância entre essas placas para eu calcular. Então, eu vou ter dois tipos de exercício. Já está claro para a gente. Então, seguindo para a próxima página. Galera, aqui eu falo o que é dielétrico, nós já falamos, discutimos o que é dielétrico, né? Dielétrico também chamado de isolantes, e são materiais que fazem oposição à passagem da corrente elétrica. Fazer oposição não quer dizer que um dielétrico não pode se transformar no condutor, depende de quem. Se eu romper a rigidez dielétrica desse objeto, acabou, eu vou passar. Tá?
Aqui fala as figuras, vocês vão ler isso depois. Aqui ele começa com alguns exercícios resolvidos. É interessante que vocês passem o olho nisso depois. A gente não vai ficar preso aqui, que eu vou fazer depois para vocês exercício do de sala. E nós vamos para a associação de capacitores. Tem, inclusive, uma questão do Enem que fala sobre a associação de capacitores. E, gente, quem aprendeu resistores, capacitores, é muito fácil. Primeira coisa, vamos entender. Eu tenho dois tipos de associação de capacitores, em série e em paralelo. Eu vou fazer o desenho para vocês, tá? Então, em série, como é que ficaria uma associação em série, professor? Ficaria assim, ó. Então, essa seria uma associação. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou riscar aqui um pedacinho. E agora, aqui também para dizer que tem uma diferença de potencial. Então, ó. Meu capacitor, olha os traços que eu estou fazendo. Tudo do mesmo tamanho. Capacitores. Agora, ó, olha só como é que eu fiz do meu gerador. Então, aqui, positivo e aqui, negativo. O que vai acontecer, professor, agora? Então, repare, ó, os meus elétrons vão sair daqui, ó. Genasi? Oi. Pra mim, não tá aparecendo nada. Tipo, tá na tela do livro ainda, naquela tabela. Não tá aparecendo? Só para ela ou para todo mundo? Fala para mim. Ué, pra mim tá aparecendo. Pra mim também. Faz o seguinte, Ana Clara, faz o seguinte, Maria Clara, sai e retorna, por favor. Vou te aguardar. Faz isso. Sai da reunião e volta. Que eu vou te aceitar aqui. Esperar você entrar para a gente ver se... Assim que você entrar, vê se você consegue ver a minha tela, associação em série. Agora voltou. Obrigada, Genasi. Não, sem problema. Então, olha só, os meus elétrons, eles vão sair da placa aqui, ó, do polo negativo. Isso aqui é meu gerador, tá, gente? Ó, isso aqui, ó, um gerador. Não vou colocar um gerador, vou colocar o FEM, tá? Isso é um gerador. Os elétrons saem daqui. Então, os elétrons carregam essa placa. Essa placa. Então, essa aqui fica negativa. Ele não consegue passar para os outros. Por que ele não consegue passar para os outros? Porque no meio desse meu capacitor tem um dielétrico, tem um isolante. Então, meu elétron vai passar, não vai pular. Ele para aqui. Então, ele, por indução, ele vai fazer com que os elétrons daqui sejam expulsos para lá. Então, aqui fica positivo. Para esse ficar positivo é porque esse ficou negativo. Os elétrons que estavam nessa plaquinha aqui fugiram para outra placa do próximo capacitor. Então está aqui, negativo. Que vai induzir esse aqui, que vai expulsar os elétrons aqui. Que vai ficar positivo. Para esse ficar positivo é porque ele expulsou os elétrons dele para cá. E esse fica positivo. Então vocês estão percebendo que quando eu ligo em série, eu carrego uma placa de um dos capacitores. E aí, por indução, ele vai carregando todas as demais. Então, quer dizer que quando eu ligo em série, todas as cargas de cada um desses meus capacitores são iguais. Então, pode dizer que, se eu chamar esse cara aqui de 1, vou chamar isso aqui de 1, né? C1, C2 e C3. Aí ficou feio. Deixa eu chamar isso aqui, ó, C1. Esse aqui vai ser o C2 e esse aqui vai ser o C3. Então, quer dizer que a carga armazenada pelo meu capacitor 1 vai ser igual à carga armazenada pelo meu capacitor 2, que vai ser igual à carga armazenada pelo meu capacitor 3. Então, Jonaci, quando está ligado em série, as cargas de todos os capacitores são iguais? Sim. As cargas de todos os capacitores são iguais, que vai ser igual, gente, à carga da minha associação, que eu vou chamar minha carga total.
Tá? Então, a carga total por esses capacitores é igual à carga adquirida por apenas um deles. Show? Tranquilo? Então, já sei como calcular a carga total e a carga de cada um dos capacitores. Se eu falar que a carga desse aqui, ó, vamos pegar aqui. Se eu falar assim, olha, esse aqui tem 20 milicoulombs, o outro 20 milicoulombs, o outro 20 milicoulombs. Qual que é a carga armazenada total? 20 milicoulombs. Fechado? Agora, ele vai perguntar para a gente também, além da carga, ele vai perguntar para a gente qual vai ser a capacitância geral, ou total, ou da série. É só você lembrar a seguinte situação. Quando eu tenho resistências ligadas em série, eu não somo. E quando é em paralelo, eu não faço produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma. Aqui vai ser o contrário. Capacitores em série, eu resolvo como resistores em paralelo. Ó, olha como é que eu vou resolver. Como se fosse resistores em paralelo. Então, eu vou aplicar aquela mesma situação, ó. Produto dividido pela soma. Se for iguais, você pega o fator igual e divide pelo número de capacitores. Por exemplo, se eu falar que esse aqui tem capacitância de 10 mili, 10 não, né? Porque não vai 10, vai colocar 12. 12 milifarad, esse 12 milifarad e esse 12 milifarad, qual vai ser a minha capacitância da associação? Vai ser 12 dividido por 3, que vai ser o quê? 4 milifarad. Então, ó, capacitores em série, eu igualmente resolvo ó, vamos copiar aqui, ó. Capacitor, vou copiar rápido, tá? Em série resolve igual a resistores em paralelo. Todas aquelas propriedades que você já sabe de resistência, resistores, tá? Tudo aquelas propriedades que já sabe de resistores, vocês vão aplicar aqui também para capacitores. Só que lá, lembra que lá é ohm e aqui é o quê? Farad. Mudou. Lá, o objetivo é converter energia elétrica em energia térmica e aqui o objetivo desse equipamento é armazenar energia elétrica. Tá claro? Armazenar cargas elétricas. Perfeito? Lá é transformar energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, e aqui não. Aqui o objetivo desses equipamentos é armazenar carga elétrica. Show? A associação em série de capacitores, eu vou resolver analogamente, ou seja, semelhante, eu resolvo a associação de resistores em paralelo. Semelhante não é igual, porque as unidades são diferentes. Tá claro? Vamos apagar isso aqui e vamos ver como é que eles estão. Estamos terminando nossa aula também. Como é que é uma associação em paralelo. A paralelo, olha só como é que eles estão em paralelo. Então, em paralelo eu tenho, ó, esse com esse. Professor, quando eles estão em paralelo, o que acontece com eles? Né? Então, gente, nós já sabemos que quando está em paralelo, a DDP, que esse aqui está submetido, é a mesma que esse aqui. Diferente quando estava em série, que a DDP era dividido para cada um dos meus capacitores. Aqui não, as DDPs são iguais. Então, quer dizer que eu jamais posso afirmar que eles vão armazenar as mesmas cargas. Não posso falar isso. Não posso falar isso. Porque as cargas deles serão proporcionais às suas capacitâncias. Maior capacitância, maior carga por eles armazenados. Aí a pergunta é o seguinte, professor, mas então o que eu posso afirmar? O que você pode afirmar é, quando eu ligo capacitores em paralelos, eu aumento a carga total armazenada. Então, a carga total armazenada por esses capacitores ligados em paralelos vão ser igual à soma
das cargas em cada um dos meus resistores. Tá claro? Professor, e as capacitâncias? Olha só, somadas. Aí eu te pergunto, em quem mesmo que eu somava resistores? Quando estavam ligados em série. Então, a gente vai escrever aqui, ó, capacitores em paralelo resolve semelhante à associação de resistores em série. Resistores em série. Só soma. Show? Tá aqui, ó. Só somar. Tranquilo? Tranquilo? Então agora a gente precisa fazer exercícios do capítulo. A explicação do capítulo nós terminamos, nós precisamos fazer agora exercício. Ver isso, como que isso vai cair em situação problema para a gente resolver, para a gente solucionar. Mas, né, como nós temos pouco tempo, falta 2 minutinhos para acabar nosso período, eu acredito que não dá tempo de resolver, mas a gente tem mais aula essa semana. Então, essa semana a gente conclui as atividades de sala. Fechado? Galera, acho que a dúvida agora não vai surgir, porque até então o próximo passo é resolver exercício. Ó. Ele traz umas questões resolvidas, e aí o nosso próximo passo vão ser solucionar questões. Então, nós vamos partir para resolver exercícios. Perfeito, galera? Mas é muito tranquilinho também, acredito que vocês não vão ter dificuldade em resolver. Então, na minha aula de amanhã, né, a gente resolve exercício. Galera, tenham um bom dia de estudo para vocês, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Saudações do Sub-20 para vocês, tá?